Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aqui conosco, agora e sempre. Hoje a gente vai estar começando a estudar o capítulo 2, chamado Psicoscópio. E a gente vai estar sempre dividindo esses capítulos, ou na maior parte das vezes, em duas partes, porque como a gente vai percebendo, tem muito conteúdo para ser estudado, e eu acho que não vale a pena a gente sair correndo para tentar aprender tudo de uma vez. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de todo mundo aqui é o objetivo de André Luiz e de Hilário. A razão pela qual eles entraram em contato ou chegaram no contato com esse instrutor Aulus, né, que deixa ficar claro para a gente que é alguém que conhece profundamente a mediunidade, tanto no plano material quanto no plano espiritual, é um estudioso do assunto, né? A razão que eles chegaram até ele através de Calderaro foi para poder se especializar em torno da mediunidade do ponto de vista terrestre. Então, isso para mim já assim, para quem já leu os livros de André Luiz, sabe que é verdade, que não existe mediunidade só no plano material. Isso é importante a gente saber, porque tem várias vezes que a gente vai ver que nós, como encarnados, durante o nosso sono, estamos trabalhando no plano espiritual, num trabalho de desobsessão, de um trabalho mediúnico de um desencarnado. Gente, eu vou repetir isso. Isso é muito importante ter essa consciência, porque a gente acha que a mediunidade é só entre, muitas vezes, desencarnado para encarnado. Ele está deixando claro que não. E, e a gente vê isso em alguns livros de André Luiz, em que o desencarnado vai para o plano espiritual para ajudar um espírito que está numa vibração muito mais baixa, que em outras circunstâncias não conseguiria ter o contato com os espíritos superiores para receber ajuda. Olha que coisa interessante isso, né? Então, e o interessante é, eles querem ajudar, mas eles estão focando no lado das pessoas, dos encarnados, como nós. Então, eles querem ajudar grupos cristãos espíritas como o nosso, aqui em Portland, né? Que estão interessados na vivência da caridade através da mediunidade. E aí, Aulus fala: bom, eu entendo, se fosse do ponto de vista espiritual, seria menos complexo. Então, a gente vê isso, que essa interseção entre os dois planos, encarnados e desencarnados, complica. Complica porque alguns de vocês aí colocaram aí dentro do grupinho, por quê? Porque a gente entra dentro de um trabalho espiritual trazendo uma bagagem. Muitas vezes a gente pensa, puxa vida, eu não queria estar lá, ou mais uma vez, ou eu estou fazendo favor, poxa, eu já venho uma vez no centro, eu tenho que vir de novo, eu trabalho demais, a minha vida é muito ocupada, a minha vontade é estar fora, estou cansada, eu não queria estar aqui. E a gente vem com má vontade. E essa má vontade atrapalha bastante o ambiente que os mentores já tinham preparado. Então, e a gente percebe aí, pelo psicoscópio, que eles vão estar olhando, olha só a Ana, né? Ela tá aqui, ela tá de corpo presente, mas a cabeça dela tá no problema que aconteceu há 2 horas atrás, no jantar que tem que estar sendo feito daqui uma hora. Ela tá toda hora olhando no relógio, pensando, ai meu Deus, que horas que vai acabar esse negócio? É isso. Quando a gente percebe aí nessa conversa que para nós aí sermos de verdade servidores do bem, a gente vai estar tendo que colocar dentro de nós esse templo. O templo não está lá do lado de fora. O templo está do lado de dentro. Não só o que a gente faz, mas isso é a qualidade. E a gente vê que até na escolha do grupo espírita, que Aulus fala, ele não pensa, não, eu vou para uma federação espírita do estado de São Paulo, vou para uma comunhão espírita em Brasília, vou para FEB. Não.
Eles escolheram um grupo piquititico, gente, com 10 pessoas. Pessoas comuns como nós. Então, essa é outra coisa. Não, eu não estou pronta para dar passe. Mas alguém tá? Não, mas eu não sei como fazer. E alguém nasceu sabendo? Não, eu não estou pronta para fazer ah, atendimento fraterno. Mas alguém tá? Quem de nós não vai estar jogando pedra na janela, na própria janela, falando para o outro? Tem que ter paciência com o marido, tem que colocar água lá e segurar 10 vezes. Quem é que não precisa disso, gente? Então, eu acho que isso é importante, a gente ter essa consciência de que todo mundo que está nesse grupo de 10 pessoas são pessoas comuns como nós. Não tem ninguém aí que é especial. Lembrando que a gente tem sempre as duas asas, a asa do conhecimento e a asa da moral. E ele fala assim, que essas pessoas têm uma moral respeitável, esses 4 médiuns que têm essa mediunidade mais ostensiva, 4 de 10 têm uma moral respeitável. O que que significa isso, né? Quer dizer que eles trabalham na sua reforma íntima. Eles estão prestando atenção no que eles estão fazendo, no que eles estão falando, no que eles estão pensando. Eles estão tentando se melhorar. Então, eu acho que a gente tem que sair desse estigma de que o espírita tem que ser perfeito. Não, porque a gente fica falando nosso modelo e guia Jesus, né? E a gente fica pensando, puxa, mas eu tô tão longe de Jesus. Não, a gente está mesmo. E ninguém está pedindo para a gente ser xerox de Jesus. O que está falando é para a gente colocar autodisciplina na nossa vida, para a gente trabalhar a nossa reforma íntima, para a gente estudar. Por quê? Porque quando a gente tem que ir dar, por exemplo, trabalhar, dar uma aula ou fazer um estudo do livro dos médiuns, ou um estudo de Kardec em geral, como os que a gente faz, o que que acontece? Quem é que estuda mais? É quem está falando ou quem está ouvindo? Quem está falando. Porque para eu conseguir falar com propriedade, não basta eu só ler uma vez rapidinho o texto, né? Então, ele está falando para gente que tamanho do centro não é documento. Ele está focando na qualidade moral do grupo. Ele está focando na qualidade moral e na vontade de se melhorar e na vontade de ajudar. 3 coisas importantíssimas que a gente esquece. Então, ele fala: moralidade, sentimento, educação, caráter são claramente perceptíveis com o uso do psicoscópio. A gente sabe que os espíritos mais elevados, eles não precisam de instrumento nenhum. Eu lembro, por exemplo, um exemplo meu, a gente vê que nem médico aqui, tem médico que é mais ou menos e que é médico bom. Eu estava novinha, eu estava doente, 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 ninguém sabia o que que era. Meu avô era médico, minha mãe desesperada, sem saber o que fazer, porque iam me levar para a sala de cirurgia. Aí falou com o pai dela, ele falou: vem para cá que eu vou cuidar dela. Eu entrei, pegamos um avião e fomos para lá. Meu avô olhou para mim e falou assim: ih, passou sarampo para todo mundo. Ele nem encostou em mim. Eu não sei quantas semanas foi o estica e encolhe com a minha mãe, querendo, e o povo querendo tirar meu apêndice, tirar isso, tirar aquilo. O que que significa isso? Da mesma forma que a gente vê que tem médicos e médicos, a gente vê que no plano espiritual existe esses espíritos mais evoluídos que não vão precisar de instrumento nenhum. Da mesma forma que o meu avô não precisou pegar e escutar o batimento, escutar meu... Não, ele nem encostou em mim. Eu desci do avião e falei assim, "Ih, abriu a janela do avião? Não, não, passou sarampo para todo mundo. Como é que sabe? Então, o que ele está tentando fazer com o psicoscópio é para ajudar aqueles menos letrados, como André Luiz, como Hilário, dando um instrumento para que eles consigam fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico, que é importante não só para perceber o campo mental de cada médium, mas para perceber o aspecto espiritual da sala. Vocês notaram isso?
O psicoscópio não está só vendo o que está passando na cabeça dos médiums, a aura, a qualidade. Não, ele está vendo o que está acontecendo na mesa, ele está vendo a divisão das salas, ele está vendo aquela luminosidade que está vindo do alto, a união que está acontecendo entre os trabalhadores. E aí a gente chega no centro, 3 minutos antes do trabalho, correndo, atrapalhado. Isso quando não chega, depois que começou. Por quê? Porque falta disciplina. Se a gente for para uma reunião importante no trabalho, a gente vai chegar em cima da hora, correndo, esbaforido, ou 5 minutos atrasado? Não vai. Mas porque a gente não está vendo o trabalho do plano espiritual, a gente é pequena a nossa responsabilidade. E a gente sabe, por Kardec, que a gente faz 10% nós encarnados. Os desencarnados já estão lá trabalhando há tempos, 24 horas antes. Os mais importantes chegam lá meia hora antes, tal. Mas os trabalhadores que cuidam, né, da limpeza já estão lá há tempo. E muitas vezes, num trabalho de desobsessão, eles vão pegar aqueles espíritos que vão passar pela conversa, não quero falar doutrinação, mas pela conversa, pelo diálogo, né? E levam para casa do médium. Aí o médium fica assim, tô com dor de cabeça. Ele não sabe que ele tá com dor de cabeça porque já tá sentindo a aproximação do espírito que vai ser ajudado. Ai, tô muito cansado, hoje o dia foi muito difícil, tô com sono, mas nossa, todo dia do trabalho, mediúnica é uma dificuldade. Acho que eu não vou, não. Olha só o que aconteceu. Eles prepararam o ambiente, eles trouxeram um espírito que muitas vezes não queria estar ali. Deu uma trabalheira danada. Levaram esse espírito para junto do médium, para quê? Para que começasse a ver aquela afinidade, aquela sintonia, o entrosamento, para depois ter o trabalho mediúnico. E aí eu, pela minha irresponsabilidade, eu falo, eu não vou hoje. Então, todas aquelas horas foram perdidas. Então, ele tá lembrando a gente da importância da nossa disciplina. Todos nós somos médiuns. E essa conversa não é só para o médium que está indo para a mesa mediúnica, para o médium que está indo para o passe, para o médium que está indo para o trabalho de desobsessão. Não. Ele deixou claro no primeiro capítulo: todos somos médiuns. Então, isso daí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que trabalhar nossa disciplina. A gente vai ter que trabalhar a renúncia. A gente vai ter que trabalhar a nossa vontade de ajudar os outros. A gente vai ter que trabalhar o nosso esforço no bem. A gente vai ter que aumentar a nossa quantidade de estudo, as leituras que a gente faz, as músicas que a gente ouve. Por quê? Porque a gente está aprendendo que tudo é sintonia. Se eu estiver escutando uma música que está cheia de palavrão, de coisa feia, né? Qual que é a sintonia dessa música? Comparado com uma música de Beethoven, por exemplo. Aí, todos nós temos o direito de falar, não é para mim, não quero. Muito trabalho, não, eu vou fazer que nem avestruz. Adianta? Não, você vai estar postergando, cada um de nós vai estar postergando, e eu vou fazer essa pergunta para nós, para cada um de nós. Tem 2.000 anos que a gente está postergando, quanto mais a gente vai postergar no momento de transição planetária? Então, a gente vê que a mediunidade ostensiva, a pessoa que tem evidência, psicofonia, clarividência ou psicografia, isso não é suficiente. Que é necessário que cada um de nós tenha o desejo sincero de servir, de fazer o bem, tenha vigilância dos pensamentos, não só no dia do trabalho, ou pelo menos no dia do trabalho, com certeza. Mas a gente pensar, não, mas de segunda-feira eu não vou brigar com ninguém. De terça-feira eu não vou bater a porta. A gente tem que começar a trabalhar
a nossa vida para que a gente tenha uma moral melhor. A moral não é só, não, eu não vou assaltar nenhum banco. Não, graças a Deus isso aí já passou, né? Agora a gente já está numa fase um pouco melhorzinha. Mas se a gente quiser a intercessão amiga do plano espiritual superior, a gente vai ter que se melhorar. Por quê? Porque se todos nós temos mediunidade, alguns mais ostensivos, outros menos ostensivos, se a gente não vigiar o nosso pensamento, quem é que vai sair perdendo? Quem é que vai sofrer as consequências? E essas consequências são consequências mentais, psíquicas, depressão, ansiedade, crise do pânico, irritabilidade, acesso de loucura, desejo de suicídio. Crise mental, a gente está vendo isso acontecendo. Ou pode ser doença física. Porque à medida que eu estou criando um pensamento inferior e vivendo esse pensamento o tempo inteiro, eu estou me alimentando desse pensamento. E a gente já aprendeu o quê? O pensamento tem vida. Eu vou estar me envolvendo com isso. Então, voltando, o psicoscópio vai estar vendo, então, a qualidade desses médios. O psicoscópio é como se fosse um óculos que tira foto. É isso que ele vai fazer. E com essa informação, os mentores conseguem ver a potencialidade de cada um. Ver, puxa vida, aquela pessoa tá numa vida complicada e ela tá lutando, ela tá fazendo o melhor que ela pode. E ela tem um potencial bom. Então, vamos ajudar mais. Então, nós, através dos nossos atos, a gente vai estar emitindo essas radiações o tempo inteiro, que ficam projetando ao nosso redor, né? Que nem figurinha, né? Que nem quadrinho, né? Então, da mesma forma que isso serve para nós, o centro espírita também. A gente sabe que tem vários centros espíritas que aí as pessoas começam a brigar, que tem interesse, não, eu quero mandar, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí eles percebem, tá? Esse centro espírita, e eu tô falando centro espírita, podia ser qualquer lugar onde exista religiosidade, gente. A gente tem que pensar onde é que está o. Qual é o objetivo maior das pessoas daquele lugar? Benefício material, benefício próximo, do próprio, ou ajudar os outros? Como é que anda o relacionamento? Como é que anda a fraternidade? Como é que anda a colaboração? E aí eles vão ver, bom, esse centro realmente tem potencial. E a gente vai ajudar mais. E isso não parece óbvio? O professor não vai passar mais tempo com aquele aluno que tem mais interesse em estudar, em aprender? Para que perder tempo? E eles falam isso tantas vezes, a importância do tempo. Várias vezes a gente vai falar assim, ó, foca de novo no assunto. Volta para trás. A gente não tem tempo a perder. Nosso tempo é precioso. Eles são muito ocupados. Então, se a gente quiser fazer parte do time deles, a gente vai ter que dar o melhor que a gente pode, né? Então, chega aí o psicoscópio, que a gente falou, então, ele vai ajudar a fazer esse exame da qualidade mental de cada um. É como se fosse uma máquina de raio-x que tira foto, só que é um óculos. O que eu achei interessante é ele falar, isso vai ser disponível para vocês depois. E a gente vê que muitas vezes esses equipamentos estão aí descritos nos livros de André Luiz e mais tarde vão estar vindo para nós. Assim como a gente viu aquela no livro Nosso Lar, né? Aquela bola de cristal em que o pai do Lísias aparece, conversa, né? No finalzinho do livro. É um zoom diferente, né? Uma tela diferente. E, e aí, com o psicoscópio, eles percebem não só a moralidade, mas a qualidade do sentimento. E eu achei interessante porque ele fala, funciona com eletricidade e magnetismo. Então, o aparelhinho que vai estar
nas nossas mãos no futuro, eu fiquei pensando, já pensou? Tivesse agora? Como é que seria? Porque a gente podia estar usando esse psicoscópio aqui e vendo, né? Eu vendo, vocês vendo o que que eu tô sentindo, o que que eu tô pensando. Já pensou? Como podia causar problema uma coisa dessa? Porque quantas vezes a gente coloca a nossa máscara social na nossa convivência, né? Mas com o psicoscópio eu vou estar vendo quem a pessoa é, o que ela está sentindo, o que ela está pensando, que muitas vezes não é o que ela está falando, né? E aí, como a gente viu nos comentários do WhatsApp de uma de vocês, aí ele vai ver. Então, através dessa psicoscopia, ele vê pela personalidade ou a equipe do trabalhador, é possível anotar-lhes a possibilidade e categorizar-lhes a situação. Então, da mesma forma que a gente vê, né, na escola, que às vezes algumas escolas colocam o filho, né, na sala A, na sala B, na sala C, é isso que vai acontecer com a gente. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Mas é claro, por quê? Porque eles sabem que se a gente não está conseguindo engatinhar, como é que vão dar um trabalho que precisa que a gente corra? Se eu não estou conseguindo ajudar os espíritos que estão menos sérios, como é que eu vou conseguir ajudar espíritos que estão em situações mais complicadas, né? Então, eles vão estar estudando cada um de nós. Eles vão não, eles estão. Quando a gente está lá no centro, fazendo a nossa parte, e eles estão vendo, estão avaliando a gente. Tem um caderninho que avalia. Esse caderninho é a história da ficha que a Gisele contou numa das palestras dela, que está num dos livros do Chico, né? Eu acho que é Contos e Apólogos, não me lembro qual. Contos e Contos, é um desses. Então, é, a nossa responsabilidade, a valorização do tempo, o nosso esforço, as pequenas coisas, é muito importante. E não vai fazer diferença para o outro, gente. Vai fazer diferença para a gente. Isso é qualidade, é felicidade para a gente. Quando a gente não aprender que é através de fazer o bem que a gente fica feliz, esse foi o tema da preparação do ambiente hoje no estudo do livro dos médiuns. Enquanto eu não aprender que a felicidade só vai estar vindo da forma como eu faço o bem para os outros, eu vou continuar tendo os mesmos problemas ou talvez maiores do que eu já tenho hoje, né? Então, com o psicoscópio, eles vão ver qual é o agrupamento, quais são os serviços que aquele grupo pode desenvolver e vão começar a abrir as portas, né? Ele fala, ele deixa claro, né, que esse núcleo cristão é muito mais do que a salinha física, né? É o núcleo cristão que está dentro de cada colaborador, como o coração que está dentro do corpo. Não dá para separar uma coisa da outra. Porque muitos de nós que viemos do catolicismo, a gente achava que só ir na missa lá e pegar a hóstia estava bom. Ou conversar com o padre depois e contar todas as coisas erradas que a gente tinha feito. Gente, isso é mentalidade de 1.500 anos atrás. Não é assim que funciona. Não adianta eu falar para o padre as coisas erradas que eu fiz e continuar fazendo. Não adianta eu ir lá escutar a missa uma vez por semana, sair e começar a falar mal dos outros. Não é por aí, né? Mas a gente ainda continua nesse vício, diria, de comportamento, né? De em vez de colocar Jesus para dentro, a gente deixa Jesus no templo, né? Na igreja, na sala. Na hora que saiu, Jesus ficou lá. Não, você tem que trazer ele para dentro. Eu estava viajando esse final de semana e aí o moço do Uber que estava me dirigindo, começou a conversar comigo. E aí ele me perguntou, fez uma pergunta que eu achei tão interessante, ele me perguntou: "Você tem um relacionamento íntimo com Jesus?" Olha só que pergunta. E eu acho que essa pergunta é boa para cada um de nós. O que que é um relacionamento íntimo? Com quantas pessoas a gente tem um relacionamento íntimo?
O que que a gente conversa com Jesus? A gente só vai lá para pedir, que nem criança? Ou é uma troca? No capítulo 1, a gente viu que todo ser vivo respira na onda do psiquismo que lhe flui da mente e condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Então, isso é para a gente facilitar a nossa reflexão, porque eu acho que muitas vezes a gente discute isso, fala isso, e pode ficar com aquela impressão de que a doutrina espírita está impondo comportamento. Ela não está. Ela está explicando o que acontece. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. É um livre-arbítrio relativo, porque a gente tem livre-arbítrio para escolher o que a gente faz, mas não das consequências. Consequência obrigatória. E eu vou falar que chega uma hora que a gente já errou tanto, que eles chegam para a gente e falam assim: agora chega, Ana, não vai mais errar. Agora você vai ter uma encarnação compulsória. Tá na hora de começar a acertar o caminho, porque não está funcionando. Mas o ponto desse comentário é o quê? É a gente prestar atenção na nossa sintonia. Porque quando a gente entra no centro e a gente vê gente entrando, gente saindo, a gente vê que tem pessoas que não engrenam, porque não está na mesma sintonia. A outra coisa é que quando a gente fica só focando nas dificuldades, a gente vê que a qualidade do trabalho cai, né? Se eu não coloco o meu esforço, a minha disciplina atrás do que eu estou fazendo. E à medida que a qualidade do trabalho cai, o grupo vai sentir. E a gente vai colher os resultados disso, né? E quais as formas a gente colher os resultados na na lei de ação e reação? Ou a gente continua errando, né? Como nós, 2000 anos atrás, a gente conheceu Jesus e não fez nada para nos mudarmos. Ou chega uma hora que vem um sofrimento, vem uma perda moral, uma perda física, uma perda financeira. Então eu venho sem família, eu tenho dinheiro e perco tudo. Ou eu tenho saúde e fico doente. E aí, através da dor, que esse é remédio amargo, a gente acelera o nosso crescimento, nosso despertamento consciencial, né? Outra coisa que eu queria falar de sintonia que eu achei muito interessante é na sala, quando eles entram nas salas lá no centro espírita, no grupo, André Luiz fala que ele entra, vê a sala da palestra, que tem a presença dos espíritos mais ignorantes, mas que onde ia dar seu passe, não, estava isolado. Mas você se pergunta, mas espírito não passa pela parede? Passa, mas pela lei de sintonia ele não consegue. Então, essa higiene espiritual é fundamental para a gente entender a proteção da nossa casa também. Porque se eu faço evangelho no lar, se tem vigilância, se tem amor, se eu faço prece, assim, frequentemente, antes de dormir, na hora que eu acordo, se eu tenho esse relacionamento íntimo com Jesus, a higiene espiritual da minha casa vai ser diferente, né? Isso depende de cada um de nós. Então, para a gente fechar aqui, primeiro, qual é o templo que a gente está usando? É o de pedra? É o que tem endereço físico no Google? Ou é o que está dentro de nós? Por que eu estou fazendo? Para que eu estou aqui? A outra coisa é a nossa responsabilidade no trabalho espírita, na mediunidade, que é essa caridade pura, que a gente está fazendo caridade para alguém que a gente nem sabe quem é. Mas eu estou levando em conta a minha responsabilidade ou eu estou tratando isso que nem secundário? Não. Eu posso tratar que nem secundário, mas isso vai ter consequência. Como todas as outras coisas. Se eu não escovar meu dente 2 vezes por dia, todo dia, o que vai acontecer?
eu vou ter cárie, eu vou perder meus dentes. E a outra coisa é a atuação e o suporte. Quando a gente fala que a gente recebe ajuda, ajuda é sempre baseada em duas coisas: ao que a gente precisa e o nosso merecimento. Muitas vezes a gente acha que a ajuda só vem no que a gente precisa. Não, a gente viu nesse capítulo uma coisa muito importante, que a ajuda vem de acordo com o nosso merecimento. Por isso que para algumas pessoas as coisas acontecem que nem mágica, que você fala assim, nossa, mas eu ia passar um aperto tão grande e pronto, né? Aconteceu uma coisa assim, do nada, me tirou o problema assim, puf, tirou o bode da sala com a mão. Como assim? Isso tem nome. Chama suporte espiritual. Para outras pessoas, não. Quantas pessoas você conhece que quando é para dar errado, se tem uma chance em 10 para dar errado, vai dar errado. E a gente pensa, por quê? O qual é a lição que precisa ser aprendida, né? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, e na semana que vem a gente termina aí o capítulo 2. Agora eu vou abrir para os comentários. Quem quer comentar? Adorei os comentários que vocês fizeram no WhatsApp. E quem vai comentar? Bom, então eu vou ler alguns dos comentários, né? O que, por exemplo, o que a Rosaura falou, da necessidade e importância do nosso preparo, o preparo do ambiente antes da iniciação do trabalho. Então, para a gente repensar, né? Não chegar em cima da hora, em cima dos estudos, atropelado, para a gente ter tempo de entrar em sintonia com um plano espiritual maior, né? Fala, Rosaura. Né? Se a gente presta atenção, a gente se dá conta que está sendo preparado muito antes, não é? Hum, Se a gente começa a abrir o espaço muito antes, até na hora que a gente acorda, na hora que a gente desperta, o dia todo parece que nos é conduzido e nos dá oportunidade para esse preparo, para o trabalho espiritual, como todo preparo para tudo que a gente faz na vida, não é? Precisa desse preparo. Só que às vezes a gente está tão envolvido com tantas outras coisas que a gente não se apercebe. é. A Então, gente acaba às invertendo os vezes, valores, né? A gente fica, se engole, ou se deixa engolir pela vida material, pelas preocupações de ordem material e esquece que nós somos espíritos eternos, né? Que eu acho que é o chamamento aqui pra gente. e a necessidade que a gente tem desse preparo, dessa sintonia, de vibrar com o bem, não é? De vibrar com o bem, de vibrar nessa proposta de ajuda, de ser melhor, de sermos melhor, de aprender a cada dia, tudo, porque tudo se transforma em aprendizagem. E o quanto é importante que a gente se aperceba de que com os nossos erros a gente aprende, com as coisas que a gente às vezes acha, ah, mas como que isso aconteceu errado dessa maneira? Eu não estava esperando isso, eu acho que eu fui tão legal, e como é que isso aconteceu assim? Ora, tem que aprender, não é? Aprender sempre com as coisas que nos acontecem, tirar as lições, não é, dos acontecimentos. Agora mesmo, esse momento que a gente vive aqui, no Rio Grande do Sul, no Brasil, quanto nós temos a aprender, cada um de nós, a partir de tudo isso. A fraternidade, a relação de proximidade, sem hipocrisia, sem
sem valores, valorizando coisas que não têm valor. Então, tudo é o ambiente ao nosso redor, é a nossa sintonia, assim. Eu acredito, penso que seja assim. E Uhum, agora a gente estudando essa outra obra, porque é uma obra difícil, uhum. precisa bastante reflexão e bastante estudo. É a segunda vez que eu estou estudando com vocês, mas é completamente diferente do meu entendimento ou do que eu não entendi, não é no momento Uhum. anterior. E uma coisa que eu estava escutando outro dia, uma outra reflexão, é que o nosso, né, isso que aconteceu, que está acontecendo não só no Rio Grande do Sul, mas a gente vê acontecer, por exemplo, no Texas também, de Isso, essa isso. chuvarada toda, né, que também colocou algumas regiões numa situação complicada. A gente vê que é o nosso desrespeito pela natureza, né? Porque a gente fica achando que a gente só pode tirar, tirar, tirar. E é a cabeça do capitalismo, né? Do lucro. E muitas vezes a gente só quer tirar vantagem, tirar vantagem, tirar vantagem. E muitas vezes a gente faz isso até na religiosidade, né? Por isso que acho que essa pergunta de como é que anda o nosso relacionamento com Jesus é importante a gente fazer essa reflexão. Se a gente só tá tirando. E aí chega uma hora que a natureza fala assim, não, não dá para só tirar. A gente tem que ter aí um equilíbrio, né? Então, uma hora é Covid, outra hora é desastre. E aí, quantos sofrimentos a gente vai ter para aprender que a gente precisa amar, né? Todas as criaturas, não só os homens, homens no sentido humanidade, né? Mas a natureza, os animais. Ana, Ana, oh, desculpa. não, vá. Na realidade é uma pergunta que eu tenho como aprendiz, né? Qual que seria a conduta adequada? Porque todos nós somos humanos, é claro, né? E por mais que a gente ah, tente, né, vigiar, orar e manter uma boa conduta, mas para os trabalhadores espíritas do centro, se você tem um dia terrível, digamos, no trabalho, ou sei lá, em casa, seja qual for a situação, e você está naquela a sua psicosfera não está tão elevada, né? E é o dia que você está agendada para trabalhar, fazer um trabalho no centro. Então, qual que seria a conduta adequada? Se você iria no centro, mas pediria para ser, como é que se fala, afastado do trabalho naquela noite, ou você teria que passar, sei lá, o que que seria o Uma ótima adequado? pergunta, Célia. Primeiro, a gente acha muitas vezes que a gente está ajudando o outro, mas a gente vai para o trabalho para ajudar a gente. Quem Uhum. que vai no centro e não sai do centro melhor do que entrou? Me diz. Então, eu acho que a primeira coisa é que no dia do trabalho a gente tem essa consciência, né? Na yoga a gente fala de uma coisa que chama Sankalpa. O Sankalpa nada mais é do que a minha intenção. Qual é a minha intenção? Hoje é o dia do meu trabalho, meu dia. Então eu sei que algumas coisas eu não devia fazer. Eu não devo beber, eu não devo comer carne de animal. Por quê? Por causa do sofrimento que o animal passa. Por esse aspecto, né? E também porque a proteína animal fica sem digerir por muito mais tempo. Então a gente fica com um cemitério dentro da barriga, né? Mas o mais interessante é a gente saber que o animalzinho sofreu para morrer, né? Então a gente tá aí captando essa energia negativa do bichinho. Ninguém tá falando que tem que ser vegano, não é isso que eu tô dizendo. Bom, posso te dizer com certeza que no dia do trabalho mediúnico vai acontecer tudo. Tudo de errado. Então, vai ter problema no trânsito, vai brigar com o marido, vai ter dia difícil no trabalho, vai querer subir no pescoço das pessoas. E aí a gente lembra do Sankalpa. Qual que era a minha intenção pro dia? Minha intenção no dia hoje é ter paciência, é vigiar, porque vai acontecer. E a gente vai para o centro.
E aí, muitas vezes até, essas complicações que acontecem já faz parte da interação espiritual. Muitas vezes a gente vai sentir enjoo, dor de cabeça, sono. Já é a aproximação daquele espírito. A gente vai estar irritado. Fala assim, mas eu não sou tão irritada. Não, não é você. É que ele já está na aproximação daquele espírito que é um espírito irritado. Você, pela sua medida de idade, você sente. Então, para responder a sua pergunta, vai para o centro. Mas faz a preparação de manhã, antes de sair da cama, faz uma prece. Antes de entrar no trabalho, faz uma prece. Eu não estou falando nada complicado. Mas a gente já viu que só pela hora que eu faço a prece, eu faço a ligação, eu mudo o meu campo mental. E pede para ser ajudado, para ter proteção. E se lá, no centro, os mentores sentirem que realmente, puxa, a Ana hoje não tem jeito de ajudar, o que vai acontecer? Ela vai ser ajudada. Tá bom? Obrigada. Fala, Déia. Eu me lembrei de um documentário que eu assisti falando sobre os indígenas. Aqui, uma nação indígena que tem aqui nos Estados Unidos e que eles estavam brigando pela terra deles e tal. Enfim, eu me lembrei que vai fazer uma conexão com a sintonia e com a coisa da natureza que você estava falando. O pajé, se eu posso dizer assim, ele chegou e falou assim: tem pessoas que vão chegar e vão colocar a mão na terra e vão sentir toda a energia da terra. E tem outras que vão botar a mão na terra e não vai sentir nada. Quando você sente alguma coisa, aquela energia que vem da terra, né, você não vai fazer nada contra a terra, né? Você vai querer preservar aquela terra do jeitinho que ela é. Terra que eu falo é natureza, entendeu? Então, assim, é essa coisa da sintonia, quando você fala, tô aqui, ó, com a mãozinha na terra, eu tô sentindo toda a energia da terra, entendeu? Da natureza. Então, por que que eu vou querer machucar, fazer algo mal, né? Só tirar da terra? Não, você tem que tirar e você tem que repor, né? Que é assim que você tira o sustento. E é a mesma coisa que eu pensei agora quando você falou sobre a energia, né, quando você come proteína do animal, né? Lógico, você tem que se alimentar. Aí você falou uma coisa de não ser vegano, né? Mas eu acho que quando você come o alimento, principalmente de animal, e você agradece a Deus por estar tendo a oportunidade, assim, lógico, vai ser uma coisa meio ruim, né, que eu vou falar, mas é você agradecer o alimento, né? E você ter consciência que realmente aquele bichinho ali foi morto, foi sacrificado, mas se você fizer o exercício de agradecer, né, o alimento em si, eu acho que a vibração negativa daquele alimento do bichinho que morreu sofrendo, eu acho que é minimizado é, dentro de você. Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, só jogando. E você sabe, a gente sabe que cada um de nós tem necessidades físicas diferentes, né? Então, Uhum. a doutrina espírita não fala, não pode comer carne de animal. Ela não fala isso. Jesus falou, não é o que entra pela boca que faz o homem mal, é o que sai. Para algumas pessoas, por exemplo, para mim, na minha saúde do jeito que ela é delicada, eu não posso ficar sem proteína animal. Mas aí eu posso escolher, em vez de comprar a carne que custa mais barato, dentro das minhas possibilidades, eu posso comprar uma carne de uma vaquinha feliz, que foi tratada com mais respeito, do que uma vaquinha que foi amontoada, junto com outras 500 mil vaquinhas dentro de um estábulo que ela não podia nem se mexer, né? Então, o ovo que eu vou comer, eu posso escolher se eu estou pegando um ovo de granja, em que as coitadas das galinhas estavam comendo o próprio cocô, ou um lugar onde as galinhas eram felizes. Tinham mais espaço para elas aproveitarem um pouco, né? Então, a gente ter essa consciência de como é que o animal foi tratado e a gente ter esse respeito pelo animal. E também, se eu for comer, eu não preciso exagerar. Eu vou comer aquilo que meu corpo necessita, né? Prestando atenção no limite.
Porque quando a gente está vendo um mundo onde obesidade está chegando a limites enormes, né? Onde o Ozempic, que era remédio para diabetes, de repente vira remédio para emagrecer e falta no mercado, tem alguma coisa errada com a nossa dieta, né? E aí o remédio não é a solução. Qual é a solução? É a conscientização, né? Porque aí não é o que entra pela boca, é o que sai. Essa conscientização é o que sai. Mais algum comentário antes da gente encerrar? A gente já estourou o tempo. Não, estourou? Eu gostaria de fazer uns comentários, se você acha que pode. Rapidinho. Enquanto vocês sabem que antes da aula eu sempre faço a minha leitura e já faço as anotações do que chama mais a minha atenção. Muita coisa que chamou a minha atenção já foi colocada pela Ana. Entender os objetivos dessa equipe espiritual fazendo esse trabalho, mas eu achei interessante que a gente pense junto, que do mesmo jeito que André Luiz e seus amigos vieram naquele centro para cuidar daqueles 10 médiums, nesse instante nós estamos recebendo essa mesma orientação, essa mesma preparação. Então, a gente não pode sair dessa noite, desse encontro, dessa reflexão, sem assumir conosco mesmos o compromisso de uma sintonia nova. Cada vez que a gente vier para um estudo, para uma palestra, chegando no centro, sentou na cadeirinha, mais do que conversas sociais, é a prece, é chamar o meu anjo da guarda ou o mentor do trabalho e pedir a ele que ilumine a minha mente para que eu possa fazer uma avaliação consciente do meu dia. Como foi o meu dia? O que eu fiz? O que eu pensei? O que eu senti? E agora, o que eu tenho para dar? Porque a gente vai no centro pensando em dar. A Ana falou que a gente recebe muito mais do que a gente dá, mas nós temos esse compromisso de também ter alguma coisa boa para dar, né? Então, só esse parágrafo, só essa colocação, já muda o nosso comportamento. Eu não digo no dia do centro, porque no dia do centro é indiscutível, mas durante toda a semana. Porque para eu estar melhor na quinta-feira, eu tenho que ter estado ajuizada segunda, terça e quarta. Porque a harmonia, equilíbrio, vibração positiva não se improvisa. É trabalho homeopático, dose pequena, fracionada a cada dia, né? Então, nós hoje sairemos daqui sem dúvida nenhuma de que essa preparação semanal ou no dia é fundamental. A Ana falou disso lindamente. A disciplina, pontualidade, estudo, isso que vocês fizeram de ler a lição antes, de anotar o que acharam mais importante, isso tudo já reforça a nossa sintonia com os mentores do trabalho, né? Mas, acima de tudo, postura digna, qualidade de vida cristã durante toda a semana, respeito, como a Ana falou, pelo familiar, pelo colega de trabalho, na rua, assim, uma vivência realmente cristã. Por quê? Essa postura respeitosa, fraterna, é que vai estruturar a nossa moralidade. É a somatória dessas coisas aparentemente singelas é que vão mudar, transformar a minha energia, como a Ana falou, que será exteriorizada através de raios mentais ou emocionais, né? Então, o material, entre aspas, que eu trabalhar, que eu acumular, vai ser positivo ou negativo, vai atuar bem ou mal na hora do trabalho. Em
meu benefício, porque se eu faço um serviço bem feito, claro que eu vou ser recompensada automaticamente pela lei da ação e reação, e também o benefício dos colegas encarnados, dos espíritos que são atendidos naquela sessão. Faz toda a diferença essa nossa, vamos dizer, higiene física, mental e emocional, né? E repetindo, padrão vibratório não se improvisa. Precisamos estar atentos para reconfigurar a nossa conduta, a nossa pauta do dia a dia. E no meio dessa conversa toda, eu me lembrei que André Luiz, no livro Sinal Verde, faz uma colocação, não sei se vocês conhecem o Sinal Verde, é um livro lindo, é um dos meus prediletos, são parágrafos pequeninos, mas assim, marcantes. E um desses parágrafos, que eu não esqueço nunca, ele diz: a fotografia nos retrata por fora. As nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estruturam o nosso padrão vibratório íntimo. Então, precisamos olhar com muita seriedade o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos, e não só o que nós fazemos. Ótimo, obrigada. E lembrar que a gente não está sozinho, né? A gente acha que a gente está nessa sala, que a Lúcia está sozinha, que a Ana está sozinha, que a Célia está sozinha, que a Rosário... Não tá. Quantos estão aí estudando com a gente, né? E modificando o campo mental da nossa casa, da nossa vida, né? Então, nesse pensamento de gratidão por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de reflexão sobre o pensamento, que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro hoje à noite e pensar: e se as pessoas tivessem um psicoscópio quando olhavam para mim? Como eu me sentiria? Senhor, abençoa a nossa intenção de fazer o bem, de pensar o bem, de sentir o bem. Ajuda-nos, Senhor, a transformar esse homem velho que ainda vive em nós. Reeducar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e a nossa conduta. Agradecemos a equipe de André Luiz, do Chico Xavier e de Emmanuel, e que possamos estar juntos na próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Muito obrigada, boa noite.